Olá, meus queridos, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais uma aulinha de história com algumas dicas agora sobre o período regencial. Então, no nosso último vídeo nós falamos sobre algumas características do governo de Dom Pedro I, sobre o primeiro reinado, e hoje nós vamos falar então sobre o período regencial, que é esse período que está entre o primeiro reinado e o segundo reinado. Então, o período regencial ele durou 9 anos no Brasil, de 1831 a 1840. E foi uma época em que o Brasil foi governado por regências. A regência trina provisória, a regência trina permanente, a regência una de Feijó e a regência una de Araújo Lima. Bom, pois, obviamente, o herdeiro do trono, que é esse que está na foto, não poderia governar porque tinha 5 anos de idade. Dom Pedro I retorna para Portugal por conta da morte do seu pai, do rei Dom João VI, para que ele pudesse então herdar o trono de Portugal. E deixa o seu filho Pedro de Alcântara no Brasil com apenas 5 anos de idade. Como ele não poderia governar constitucionalmente falando, então institui-se, a partir da ida de Dom Pedro I para Portugal, institui-se o período regencial, que já estava, obviamente, já previsto dentro da Constituição de 1824. Então, esse período foi caracterizado por momentos de muita conturbação política no Brasil, de algumas polarizações entre alguns grupos políticos, como moderados, como monarquistas, como liberais, e também de algumas revoltas que vão acontecer por conta de altos impostos, por conta de uma vida não muito bem assegurada pelos parâmetros do governo às camadas mais pobres. Tá? Então nós teremos aí a revolta dos malês, a cabanagem, a balaiada, a sabinada, dentre outras revoltas importantes desse período. E esse período então termina com o golpe da maioridade aplicado por Pedro II. Ok? Então, Dom Pedro retorna para Portugal e então é instituído no Brasil o período regencial. Ok? Bom, então nós vamos ter aí algumas disputas políticas por grupos políticos que surgiram durante esse período. Ok? Então a vida pública do Brasil ela foi dominada por 3 grandes grupos. Esses grupos se divergiam em questões ideológicas e também em questões políticas e econômicas. Então nós teremos aí os liberais moderados, que também eram conhecidos como chimangos, que defendiam uma política um pouco mais centralizada, né? Algo que tivesse mais garantido dentro da monarquia constitucional. De outro lado, nós teremos então os liberais exaltados, que eram apelidados de farroupos ou farroupilhas, e defendiam a federalização do governo, com mais poderes concentrados nas províncias, algo que desse mais autonomia provincial. Obviamente que a Revolução Farroupilha, tendo em vista esses ideais dos farroupos, tendo em vista os ideais dos liberais exaltados, eles buscavam então uma emancipação do seu território, do território do Brasil. Depois nós vamos ter os caramurus, que seriam então os restauradores, que eram a favor do regresso de Dom Pedro I. Eles eram então a favor da manutenção da monarquia e da presença do imperador no Brasil, ok? Mas Dom Pedro teve que voltar para Portugal aos seus 36 anos de idade, né, com o objetivo então de tomar posse do trono de Portugal por conta da morte do seu pai, Dom João VI. Então nós vamos ter aqui essas brigas políticas, essas questões econômicas e políticas que irão aí acentuar as relações públicas no Brasil. Obviamente que liberais estavam mais concentrados na questão da liberdade econômica, do livre comércio, o interesse de comercialização com outros países, né, da exportação dos produtos brasileiros para outros países, e isso era algo muito bem explícito dentro da política liberal. Eles se dividiam em moderados e exaltados, por conta de algumas questões políticas, porque os liberais gostavam sempre de uma política mais centralizada na Constituição, enquanto que os exaltados gostavam mais de uma política mais voltada para a centralização das decisões provinciais e não apenas um poder concentrado nas mãos da regência ou nas mãos do imperador. Okay? Ou seja, uma questão de desconcentração ou descentralização do poder político. Então essa era a característica das relações políticas que existiam nesse período no Brasil. Bom, agora nós vamos ver as regências, ou seja, de fato, as cúpulas governamentais que surgiram
durante o período regencial que governaram o Brasil durante esses 9 anos. Nós teremos, então, 4 períodos regenciais. O primeiro deles é a regência trina provisória, que dura de abril a julho de 1831. Depois nós teremos a regência trina permanente, que vai durar de 1831 a 1834. Depois nós vamos ter a regência trina a regência una, desculpa, do Padre Feijó, que vai durar de 35 a 37, de 1835 a 1837, e depois a regência una de Araújo Lima, que vai durar de 37 a 40, de 1837 a 1840. Então, esses são os períodos regenciais, ok? Esses são os 4 períodos regenciais que duraram esses 9 anos dentro do período regencial, até que Dom Pedro II pudesse, então, tomar parte do trono brasileiro, ok? Bom, geralmente essas regências eram lideradas por pessoas que estavam frente a esses partidos políticos existentes no Brasil nesse momento, e isso vai causar uma certa tensão e um certo descontentamento de outros partidos que não tinham a concentração de governantes dentro das regências. Então a regência trina ela acontece, né? A regência trina provisória ela acontece, o nome já diz, ela era provisória, porque no dia da abdicação de Dom Pedro I, o parlamento brasileiro estava de férias, então eles decidiram criar uma regência provisória até que se houvesse uma regência permanente. Então nessa regência provisória, quem governou o Brasil? Participaram dela os senadores Carneiro de Campos, né, o senador Campos Vergueiro e o brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Esses eram, então, os responsáveis pelo governo brasileiro durante a regência trina provisória. Depois nós vamos ter, então, a regência trina permanente. E a regência trina permanente, ela perdura de 1831 a 1834, ou seja, o período dela já é um período maior. Então reuniu-se deputados e senadores na Assembleia para decidir então sobre a regência trina permanente, que é instituída no dia 17 de junho de 1831. Durante a regência trina permanente, quem governa o país? Obviamente é o legislativo, é o poder legislativo, ou seja, são os deputados e senadores que governavam o país até a maioridade de Pedro II. Nas regências unas, aí nós vamos ter, então, governadores específicos, tá? Regentes específicos que vão governar o país naquele momento. Tudo bem? Então, durante a regência trina, vão se destacar aí algumas questões. Quais são? A criação da Guarda Nacional, né, que era uma polícia mais de confiança ao governo, mais de confiança às regências, né? E que estava alinhada ali com as classes dominantes agrárias, com os grandes cafeicultores e monocultores. E o ato adicional de 1834, que era uma reforma na Constituição, prevendo aí uma tentativa de harmonizar as diversas políticas no país e os diversos grupos que brigavam politicamente no país, como liberais moderados, liberais exaltados, tá? E restauradores. Tudo bem? Então esse é o período da regência trina e se destacam aqui a criação da Guarda Nacional, ok? Então nós vamos ter a criação da Guarda Nacional, isso é extremamente importante para esse período, porque ela demonstrava uma certa confiança, né? Algo que deveria estar atrelado ao governo naquele momento, justamente por conta do período que era um período bastante instável. Então nós temos aqui a criação da Guarda Nacional, ok? Temos a criação da Guarda Nacional e o ato institucional de 1834, que é importante também para questões de prova, ok? Uma reforma na Constituição do Império na tentativa de fazer o quê? Na tentativa de harmonizar as diversas forças políticas daquele momento, liberais exaltados, liberais moderados e restauradores. Tudo bem? Bom, e aí nós vamos partir para a regência una do Padre Feijó. Bom, o que foram as regências unas? Eram regentes que eram escolhidos a partir do voto direto, ou seja, nós tínhamos aqui uma pequena parcela de democracia. Claro que esses votos eram votos ligados mais à questão do voto censitário e também do voto de cabresto.
Tá? Mas então o padre Diego Antônio Feijó, que era ligado à ala progressista dos moderados, então nós temos aqui mais uma vez uma elite política no controle do país, ganhou as eleições para regente com uma margem pequena de votos. Okay? E aí, depois de eleito, então, teremos então a regência una do padre Feijó, que sofreu enorme oposição de quem? Dos regressistas, dos restauradores, que acusavam de não conseguir impor ordem no país, ou seja, de cumprir o lema positivista da nossa bandeira, ordem e progresso. E aí, então, inicia-se um período muito conturbado na história do país. Por quê? Porque nós teremos aí, então, as grandes revoltas populares. Revoltas essas que deram origem aí àquele sentimento separatista e emancipatório que algumas províncias do Brasil naquele momento estavam tendo, justamente por conta da alta dos impostos, de condições de vidas muito paupérrimas, e aí então vai eclodir durante a regência una de Feijó algumas revoltas populares que durarão aí certo tempo, diga-se de passagem. Como, por exemplo, a cabanagem que aconteceu na província do Grã-Pará durou de 1835 a 1840. A Guerra dos Farroupilhas durou de 1835 a 1845, ou seja, ela iniciou-se dentro do período regencial, com a regência do padre Feijó, e foi até o governo de Pedro II. A Revolta dos Malês, que durou apenas um ano, em 1835, a Sabinada de 1837 a 1838 e a Balaiada de 38 a 41, também detendo aí um ano do governo de Pedro II, ok? Então essas revoltas elas vão explodir durante esse período, ok? Essas rebeliões populares que reivindicavam melhores condições de vida, melhores salários, reivindicavam baixa nos impostos, né? E também políticas econômicas que assegurassem o bem de todas as classes sociais do Brasil naquele momento. Então, quando ainda faltava 2 anos para terminar o seu mandato, Feijó então decidiu renunciar ao cargo, tá, de regente. E aí então nós teremos a próxima regência, que será a regência aí de Araújo Lima, que é o senador pernambucano que representava os regressistas. Então vamos a algumas características da regência una de Araújo Lima. Ao assumir o poder, Araújo Lima manteve um ministério composto só de políticos conservadores, ou seja, por que isso? Porque eram os políticos que estavam alinhados à sua ideologia política. Como Araújo Lima era regressista, ou seja, ele queria o retorno de Pedro I como imperador do Brasil, então ele se alinha o seu estilo político à política dos conservadores, e assim então trabalha essa última regência una que nós temos aqui durante esse período. Combateu com extrema violência as revoltas sociais daquele período, tá? Então as revoltas provinciais foram combatidas com enorme violência, mesmo assim algumas perduraram por alguns anos, como a exemplo da própria cabanagem, que durou 5 anos, tá? E também nós temos a balaiada, que durou aproximadamente 4 anos. Então, apesar disso, essas revoltas ainda conseguiram se manter durante a regência una de Araújo Lima, mesmo sendo combatidas com extrema violência. Claro que isso acabava prejudicando as questões econômicas no Brasil, porque sempre guerras e revoluções demandam um certo gasto econômico aí dos cofres públicos, ok? Então essas rebeliões, elas eram o quê? Separatistas, ou seja, elas eram de cunho emancipatório. A Revolução Farroupilha, ela tinha essa característica, que era emancipar o território do Rio Grande do Sul do Brasil. A mesma coisa que aconteceu na Guerra da Cisplatina, quando o Brasil perde o território da Cisplatina na Guerra da Cisplatina, ainda no governo de Pedro I. Então, a intenção era justamente fazer com que houvesse essas emancipações, com que essas províncias fossem emancipadas
do Brasil e assim ele fosse perdendo território. Mas elas foram combatidas e os territórios permaneceram anexados na República Federativa do Brasil daquele momento, segundo a Constituição de 1824. Ou seja, elas ameaçavam a unidade territorial. E se houvesse a separação de uma, por exemplo, do Rio Grande do Sul através da Guerra dos Farrapos, isso obviamente iria acabar influenciando as outras rebeliões que ainda estavam em vigor naquele período, ou aquelas que já haviam sido acabadas, provavelmente poderiam ressurgir por conta desses ideários, incentivada por uma, entre aspas, né, obviamente, por alguma emancipação que aconteceu naquele período de algum território do Brasil. Então, como isso ameaçava a unidade territorial, era perigoso para o país naquele momento. Então vem a lei interpretativa do ato adicional de 12 de maio de 1840, que reduziu o poder das províncias e colocava os órgãos da política e da justiça sob o comando do poder central. Então, quem era o poder central? O poder central era a regência una de Araújo Lima. Então, essa é uma característica, outra característica desse período da regência de Araújo Lima. Depois dessas revoltas, tá? Já agora no finalzinho da regência una de Araújo Lima, ele reduz o poder das províncias, o poder político das províncias, e centraliza esse poder, mas sobre o comando geral e o seu poder central, ou seja, sobre a sua própria regência até a chegada de Pedro II. E aí Pedro II vai ter que lidar um ano depois ainda com algumas revoluções, 5 anos depois ainda também com algumas revoluções desse período, ok? E é isso, meus queridos, essas são as principais características do período regencial. Agora vamos para algumas características das principais revoltas que aconteceram no Brasil durante esse momento. Cabanagem, que aconteceu no estado do Grão-Pará. Sabinada, que aconteceu na província da Bahia. Okay? A Balaiada, que acontece no Maranhão. Então ela vai até 1841, ou seja, ela vai até um ano depois ali do golpe da maioridade de Dom Pedro II. Aqui nós temos a cabanagem que dura de 35 a 40, ou seja, ela dura 5 anos, tá? Aqui nós temos a Sabinada, que dura aí 2 anos, de 37 a 38, e a Guerra dos Farrapos aí, que vai ser a mais acentuada, justamente porque ela acontece na província do Rio Grande do Sul, e o Rio Grande do Sul tinha esse espírito emancipatório, esse espírito de independência, tá? Movido pelos seus líderes Bento Gonçalves e Giuseppe Garibaldi, okay? Durou também aí 5 anos, de 35 a 45. Mas todas elas foram aí reprimidas pelo governo das regências, mais especificamente pelo do Padre Feijó e de Araújo Lima, mais pelo Araújo Lima do que pelo Feijó. E aí então tudo está liberado para o caminho do golpe da maioridade de Pedro II, que nós veremos em uma outra aula. Então, muito obrigado por estarem presentes aqui conosco. Deixe o seu like, comente no nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo, porque essas dicas são muito importantes para quem vai fazer as provas do PAS, para quem vai fazer as provas do Enem e para quem está estudando de forma remota também. Tá bom, meus queridos? Então, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.